Alô galera, mais uma vez aqui com vocês o professor Jonatas e hoje na nossa videoaula nós vamos estar falando um pouquinho sobre potenciação. A potenciação ela é introduzida no quinto ano e nos anos subsequentes, sexto, sétimo e oitavo, há um aprofundamento desses conceitos. E hoje nessa videoaula nós iremos estar falando então esses conceitos iniciais da potenciação e vamos aprofundar também um pouquinho mais falando sobre a potenciação quando o expoente ele é negativo. Mas o que é uma potenciação? Uma potenciação é uma operação matemática. Quando temos um número A elevado a um número N, essa representação é uma potenciação. E para calcular essa potenciação, basta multiplicar o A N fatores, ou seja, N vezes, e isso vai depender do expoente. Vamos traduzir esse A e esse N aqui para números. Então, aqui nós temos 2 elevado à quinta potência. Ou seja, essa representação de um número embaixo, um número em cima, isso nada mais é do que uma potenciação. O número de baixo a gente chama-se de base, o número de cima se chama de expoente. Então, aqui nós temos a base 2, o expoente 5. E como resolver essa potenciação? Como representado aqui, a gente multiplica-se a base dependendo do expoente. Então, se eu tenho 2 elevado à quinta, isso significa que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, a base que é 2 multiplicada quantas vezes? 5 vezes. Agora, algo importante de observar. Nota que a potenciação é uma multiplicação. Então, não é 2 mais 2 mais 2 mais 2 que dá 10, não. Então, é multiplicação. A gente multiplica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado à quinta potência, o resultado dessa potenciação é 32. Ah, e se eu quiser fazer, professor, essa multiplicação do ladinho e só colocar o valor, pode? Pode. Mas você tem que observar que a resolução de uma potenciação é a multiplicação da base, ela mesma, dependendo do número que seja o expoente. Por que eu falo isso? Porque tem alguns alunos que pegam 2 vezes 5, 10, multiplica o número de baixo pelo de cima, e não é dessa forma. A potenciação é a multiplicação-se da base, dependendo do número que seja o expoente. Aqui nós temos 12 ao quadrado. Então, significa o quê? Que é 12 vezes 12. Ou seja, a base que é 12 duas vezes. E 12 vezes 12, 144. Ou seja, significa que é 12 vezes 12. Se você fazer a continha aqui do lado, você pode ver que o resultado é 144. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. Então, 12 vezes 12, 144. Aqui temos 5 ao cubo. Isso significa o quê? Que é 5 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5. Mais uma vez, não é somado, é multiplicado. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Portanto, 5 ao cubo, resultado dessa potenciação, 125. 1 elevado a 40. Aqui é importante saber de algo. Por quê? Precisa eu repetir o 1, multiplicar ele 1 vezes 1 vezes 1, 40 vezes? Não. Toda vez que a base é 1, o resultado também vai ser 1. Por quê? Porque 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, independente do expoente, se a base for 1, o resultado também será 1. 10 elevado à quarta potência. Aqui também existe uma regrinha para a gente resolver isso daqui. Significa que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. O 10 multiplicado ele mesmo 4 vezes. Só que quando a base é 10, há também uma regrinha que a gente pode resolver isso aí. Como é que a gente faz? Coloca o 1 e acrescenta-se zeros. Quantos zeros são? Basta você olhar para o expoente. Como o expoente é 4, eu vou colocar 4 zeros. Portanto, 10 elevado à quarta potência nada mais é do que 10.000.
aqui, menos 2 elevado à quarta potência. Nota que agora a base ela é negativa, por isso que está entre parênteses aqui. Significa que a base é menos 2. Menos 2 está elevado à quarta potência. Então, significa que é o menos 2 multiplicado também 4 vezes. Só que quando a base é negativa, a gente precisa observar algo. O resultado final ele pode ser negativo ou pode ser positivo. E como saber? Basta também você olhar, analisar o expoente. Se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Então aqui a base é negativa, mas o expoente é 4, 4 é par. Então o resultado vai ser positivo. E como é que eu resolvo? Da mesma forma. 2, quantas vezes? 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Mas lembrando que a base é negativa. Como a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Eu posso pôr o mais ou simplesmente não colocar, porque quando eu não coloco, o resultado já é positivo. Agora, nota que o menos 2 aqui está elevado ao cubo. Nota que o expoente é 3 e 3 é ímpar. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, já coloco o menos ali. E como é que eu resolvo 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora é apenas 3 vezes, por quê? Porque o expoente é 3. Nota o seguinte, expoente par, resultado positivo. Expoente ímpar, resultado negativo. Porém, isso só vale para a base negativa. Aqui, 5 ao cubo, o 3 é ímpar, já vai dar negativo? Não. Por quê? Porque a base aqui não é negativa. Então, essa regrinha só vale para a base negativa. 17 elevado a zero. Mais uma vez, temos aqui uma potenciação que tem uma regrinha para essa potenciação. Toda vez que temos uma potenciação de expoente zero, o resultado é 1. Então, isso aqui foi um axioma matemático, né? Que eles, estudando para que a sequência ficasse correta, eles deduziram que toda potência de expoente zero, o resultado tem que ser igual a 1. Agora vamos ver um pouquinho aqui da potenciação com um expoente negativo. Como resolver uma potenciação com expoente negativo? Olha aqui, de forma geral, A elevado a menos n. Para mim resolver essa potenciação, nota que o n, que é o expoente, é negativo. O que eu fiz? Ficou 1 em cima e o a elevado a n positivo. Ou seja, toda vez que temos uma potenciação com expoente negativo, a gente tem que tornar aquele expoente ali para positivo. E como é que a gente faz isso? Invertendo-se o número. E ao inverter um número que não tem nada aqui embaixo, ele vai ficar em cima o algarismo 1. Por quê? Porque supõe que tem 1 aqui embaixo, só que ele não aparece. Então, ao inverter o número, o 1 vai para cima. Agora, quando é uma fração, não. Aí o 2 vem para baixo, o 5 vai para cima. Normal. Mas quando não temos uma fração, como é que fica? Por exemplo, 2 elevado a menos 3. Nota que o expoente é negativo, então eu tenho que inverter para mim resolver. Vai ficar como? 1 meio elevado ao cubo. Ou seja, esse expoente que era negativo ficou positivo. Mas para que ele ficasse positivo, eu fiz o que com a base? Inverti ela. Ficou como 1 meio. Agora basta você calcular. Eleva tanto o numerador quanto o denominador ao cubo. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Dá quanto? 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mais uma vez, lembrando que não é 2 vezes 3 que é 6, não. É a base multiplicada ela mesma 3 vezes. De novo, temos ali menos 5 elevado a menos 4. Se a potenciação é com o expoente negativo, eu tenho que fazer o quê? Inverter. Então, vai ficar como? Menos, invertendo o 5 fica 1 quinto elevado a 4.
Nota de novo, a base é negativa, mas o expoente é par, então eu sei que aqui o resultado vai ser positivo. Vale a mesma regrinha daqui. Só que, primeiramente, a gente teve que inverter porque o expoente era negativo. Agora resolve-se. 1 elevado à quarta potência vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Qual é o resultado? 1. Agora, 5 à quarta significa que é o 5 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Quanto que dá isso? Só multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Conferindo, faz uma continha, se não sabe, mentalmente faz uma continha para conferir. 25 aqui, vezes 5 foi o último. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2 tem lá 12, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. Então, 625. Resultado dessa potenciação. Próximo. Menos 6 elevado a menos 3. Nota, expoente negativo, eu tenho que fazer o quê? Inverter. Então, vai ficar menos 1/6 ao cubo. Vamos lá. Base, de novo, negativa, o expoente ímpar. Então, resultado negativo. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1. Dá quanto? Dá 1. 6 ao cubo, 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Vamos conferir para ver se é isso mesmo. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 3, 18 com 3, 21. 216. Agora, letra D. 2/5 elevado a menos 3. Nota que agora a base é uma fração. Então, para me tornar esse expoente positivo, eu tenho que inverter. Só que agora, aqui, invertendo a fração, vai ficar como? 5 em cima, 2 embaixo. Não há necessidade de colocar o 1. O 1 só aparece quando é um número natural aqui embaixo, que não tem número embaixo, mas supõe-se que é 1. Por isso, ao inverter, fica 1 em cima. Mas quando é uma fração, não. O numerador, o denominador vai para cima, o numerador vem para baixo. E o expoente fica positivo. Então, 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 125 oitavos. A última aqui, desse lado, 4 elevado a menos 4. Então, se o expoente é negativo, eu inverto o número para poder resolver e transformo ela em positivo. O expoente fica positivo. 1 a quarta, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 a quarta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Mais uma vez, vamos conferir para ver se é isso mesmo. 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 6, 24. Com 1, 25. 256. Agora a letra F. 10 elevado a menos 3. Para mim transformar isso aqui, nota que a gente tem que fazer o quê? Inverter. Aí vai ficar como? 1 em cima, 10 embaixo, ao cubo. Depois vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, 1. 10 ao cubo significa que é 1 seguido de 3 zeros. Ó, eu já falei para vocês lá atrás como é que é a potência de 10. Só que 1 dividido por 1000, a gente vai ter um número decimal, então a gente já pode fazer direto. Toda vez que nós temos 10 com um expoente negativo, isso significa o quê? Que esse número aqui a gente coloca o 1, e se o expoente é menos 3, significa que ele terá 3 casas decimais, que são algarismos depois da vírgula. Então tem um 1, para completar as 3 casas, você coloca 1,
2 zeros. E para não ficar sem nada do lado de cá, 0. Então, de forma direta, que é isso aqui, ó, 1 dividido por 1000 vai dar 0,001. Então, a gente já pode até fazer direto. Então, as potências de 10, elas se relacionam dessa maneira. Quando ela é positiva, você coloca o 1 seguido de zeros. Então, 10 à quarta, 1 seguido de 4 zeros, dá 10.000. Quando ela é negativa, indica o quê? Que vai ser o 1 seguido de casas decimais. Então, vai ser, no caso aqui, menos 3, significa que terá 3 casas decimais. 1, 2, 3. 10 elevado a menos 5 também vai ser a mesma coisa. Significa que será um 1 e que esse número terá quantas casas decimais? 5. Já tem uma, falta mais quantas? 4. 3, 4, 5. E mais uma do lado de cá, porque não pode ficar sem número do lado de cada vírgula. Então, 10 elevado a menos 5 vai ser o resultado quanto? 0,00001. Então, esse é um comportamento das potências de 10. E é conteúdo para uma próxima aula, né? Porque as potências de 10 têm esse comportamento que eu acabei de explicar para vocês e é utilizado na notação científica, ou seja, quando a gente quer representar um número muito grande ou um número muito pequeno, a gente utiliza-se da multiplicação de um número por uma potência de 10. Mas, como eu disse, isso é conteúdo para uma próxima aula aí, sobre esse comportamento que nada mais é do que a gente chama de notação científica. Mas bem, então aqui foi alguns conceitos então, de potenciação e também a potenciação com expoente negativo. Toda vez que temos uma potenciação com expoente negativo, temos que fazer essa inversão para transformar o expoente em positivo para depois calcular a potenciação. Bem, se vocês gostaram aí da aula, dá um joinha ao final do vídeo, pode deixar também os seus comentários e até uma próxima aula.